Até parece aquelas palavras da moda, né? Nossa, empatia, empoderamento e coisas e tais. E as pessoas não se pegam bem ao significado da palavra, a importância dessa palavra, o quanto nós devemos nos preocupar em praticar mais do que pedir empatia ao outro. Bom, eu participo de vários grupos maternos, né? A maioria dos grupos que eu participo são de mães. Tem empatia, tem que ter empatia. Então eu fiz o seguinte, uma semana eu passei pegando todas essas mulheres que eu via usando a palavra empatia em algum debate, algum discurso, alguma coisa, ela colocava lá, não, porque tem que ter empatia. Eu chamei essa mulher em box e perguntei, né, se ela tem filhos ou se ela participa ativamente na educação de uma criança e se ela ensina empatia para essa criança. Né? A pessoa fica assim. Pois é. É muito fácil a gente pedir empatia para um adulto do que ensinar uma criança a ter empatia, né? Porque afinal de contas, essa criança de hoje é o adulto de amanhã. Então, bora refletir, conversar, tô falando meio que sozinha, mas ao mesmo tempo eu sinto que vocês já estão aí me escutando. Vamos pensar um pouquinho a respeito disso? Continue assistindo o vídeo. Bom, eu gosto muito de começar qualquer assunto pela raiz, sabe? Eu acho que a gente tem que começar como um passo, dando um por vez, pra gente chegar até a praia. Então, o que é empatia? Empatia significa a capacidade psicológica de se colocar ao lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro e se colocar como se você estivesse sentindo o mesmo que o outro na mesma situação, certo? Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções do indivíduo de forma objetiva e racional. Como isso, sabe? Bom, quando uma pessoa consegue se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro, isso faz as pessoas se ajudarem, né? Automaticamente ela vai querer retirar o outro daquela situação. Só que uma coisa bem importante, eu vou ler aqui pra vocês. A empatia é diferente da simpatia, porque simpatia é majoritariamente uma resposta intelectual, enquanto a empatia é uma fusão emotiva. Enquanto a simpatia indica uma vontade de estar na presença de outra pessoa e de agradá-la, a empatia faz brotar uma vontade de compreender e conhecer a outra pessoa. Aí você me pergunta, por que esse papo todo? Hoje é segunda das crias, a gente deveria estar falando de criança. Pois bem, eu sinto essa enorme lacuna de falta de responsabilidade, eu vou usar essa palavra porque para mim esse é o termo. Somos adultos conscientes, muitas das vezes empoderadíssimas, mas estamos sendo falhos com as nossas crias. Estamos perdendo a oportunidade de ensinar hoje para eles o que a gente cobra hoje de um outro adulto que convive no mesmo espaço que nós. Então, daí você pensa, como eu vou ensinar empatia para uma criança? Lembra aquela coisa que a gente sempre fala? Criança é uma esponjinha. Tudo que está em volta ali, ele acaba aprendendo e suga muito rápido. Pois bem, a empatia tem que começar de dentro de casa. Nossa atitude com o pai ou com o tio, seja quem estiver dentro de casa. Então, o primeiro contato com a empatia vem disso. Ele se machucou, não é só dizer, olha, você é forte, levanta e sai andando. Você sentir aquilo, fazer ele entender que você sentiu isso. Mas como assim? Como é que eu vou explicar isso pra minha criança e coisa e tal? Bom, eu tenho um neném de 1 ano e 9 meses, é o caçula, e toda vez que, né, tipo, ele tá numa fase bem difícil de querer puxar cabelo das irmãs, se deixar ele espanca a Lara, que é a menina do meio, e quando ele faz uma coisa dessa, ele tem 1 ano e 9 meses. Algumas pessoas vão falar, ele não entende, não sabe o que está fazendo. Não, ele entende sim o que ele está fazendo. Ele sabe que o que ele faz quando puxa um cabelo é para machucar, tá?
E daí eu comecei a perguntar pra ele assim, você iria gostar se a Lara puxasse o seu cabelo? Será que vai ser legal isso? Não vai doer? Não vai machucar? As primeiras vezes que eu falava assim com ele, dava a impressão assim de... O que ela tá falando? O que ela quer dizer com isso? Tá? Só que o que eu percebo que está acontecendo agora é que quando ele faz isso e eu falo, olha só, você tá machucando ela, não é legal, né? Você iria gostar que fizesse isso com você? Ele vai automaticamente, leva a mão no próprio cabelo, faz assim no cabelo e para, olha pra ela e vem fazer carinho, porque ele entendeu. Olha, isso que eu fiz machuca, eu senti, ele mesmo sentiu por ele mesmo que isso doeu. Ele vai automaticamente na irmã e faz um carinho, se desculpando, tá? É uma criança, é um bebê, vai repetir esses erros várias e várias vezes, mas é assim que ele vai seguindo e entendendo que é a tal da empatia na prática. Ele não conhece a palavra, ele desconhece a palavra, não usa a palavra com ele. Empatia, Alfred, tem empatia pela sua irmã? Não, não usa a palavra. Mas ele já conhece o sentimento, ele sabe como tratar o outro. Com as meninas maiores, né, com a de 5 anos, a Lara, a coisa fica mais fácil, porque você conversa mais com a criança. Então, sempre, você é mãe, você é pai, você sabe, eles sempre chegam falando um dia uma coisa que aconteceu na escola, que aconteceu com um amiguinho e coisa e tal. E daí, vamos dar um exemplo, ela chega e fala que o amiguinho caiu na escola e todo mundo deu risada dele, né? Aí é o momento de você pegar a criança, sentar e falar, bom, vamos pensar o seguinte, se você tivesse caído, imagina que você é o João, no lugar do João. O João caiu, escorregou e todo mundo apontando o dedo pra ele dando risada. Como você se sentiria? Você sendo o João, tá? Ah, mamãe, eu não ia gostar, eu ia ficar com muita vergonha, ia ficar triste, eu não ia ser mais amigos deles, né? Eles vão falar tudo que eles sentem ali. Então aí você chega e explica pra criança, então, da mesma forma que você não gostaria que fizessem isso com você, seria legal você também não fazer com seus amigos, porque assim, da forma que você trata o outro também vai te tratar um dia. Eu fico bastante preocupada com essa coisa de parecer meio que, ai, você tá ensinando que faça o bem pro outro pra colher o bem também. Bom, eu não gosto desse sentimento, sabe? Essa coisa de faça o bem pra receber o bem, trate o outro pra você ser tratado bem também. Eu tento evitar esses tipos de coisas porque dá a impressão que você vai fazer sempre o bem pra receber o bem em troca, e não é assim. O bem a gente faz por ser o bem, pra você se sentir já bem fazendo aquilo. Então, o seu, como é que eu digo, o seu retorno, ou o que você plantou, como as pessoas gostam de dizer, já é de ter a capacidade de fazer o bem pelo outro, sabe? Então, eu gosto que eles entendam desse jeito, eu tento no máximo explicar. Quero citar aqui um exemplo retirado do livro Criando os Filhos Seguros e Confiantes, de Robert Brook. Para que fique mais fácil de entender, Michelle, de 12 anos, teve dificuldade para montar um equipamento de som. As palavras sarcásticas do pai ao ver aquilo foram: eu lhe disse que você não conseguiria, você não tem menor paciência para ler as instruções. Bom, para que o pai fosse mais empático com o próprio filho, ele deveria pensar o seguinte: eu gostaria que alguém fosse tão sarcástico e me humilhasse, ao invés de tentar me ajudar a entender e compreender melhor como eu posso montar isso. Praticar a empatia pode parecer meio complexo, mas é simples. Basta a gente parar, pensar, avaliar e depois falar. Mesmo que você esteja nervoso, estressado, naquele momento de chutar o pau da barraca, como dizem, sabe? Eu acho que nossos filhos merecem que a gente pense um pouquinho. A gente cobra tanto, a gente fala tanto, né? Você tem 2 orelhas pra ouvir melhor e uma boca só, que é pra falar menos. Mas daí, na hora de a gente se colocar no lugar deles, nós não nos colocamos, né? Eu digo nós porque sim, eu também erro, e erro muito mesmo. Eu estou em constante aprendizado. Como eu falo pra eles, eu só pude aprender a ser mãe sendo mãe. Ou seja, eu estou criando e aprendendo. Só que nós, adultos, temos uma bagagem um pouco maior, né, do que eles, óbvio. Então, a responsabilidade de pensar mais antes de falar, agir, é muito maior, nossa.
Uma coisa que eu escuto bastante quando a gente fala sobre empatia, como trabalhar essa empatia com a criança e coisa e tal, você acaba escutando algumas pessoas falar assim, mas... porque quando você fala sobre empatia, você também fala sobre questão de criação com apego, sobre não agredir, não dar palmada, não bater numa criança e coisa e tal. Daí sempre você vai escutar um discurso mais ou menos assim, mas eu cresci nisso, estou bem, hoje eu sou uma pessoa bem educada, hoje eu sou não sei o que, sou não sei o que. Mas assim, nós precisamos mesmo sair dessa repetição, sabe? A gente precisa sair desse disco furado aí e parar com isso. Não é porque eu cresci sem ser ouvida que eu vou fazer o mesmo com a minha cria hoje. Não é porque eu sou um sobrevivente cresceu no meio de uma guerra, de terror e tudo mais, que eu vou repetir isso hoje com as minhas crias, né? Se você não teve carinho quando criança, por que seus filhos têm que carregar essa... você tem que perpetuar isso com seus filhos, porque eu não tive, eu sou assim mesmo, eu sou não sei o que, mas eu me policio muito com isso, porque você não pode ficar pensando, olha, não, mas é porque eu fui criada assim, olha, eu sou uma boa pessoa hoje, como se fosse tudo aquilo que aconteceu de errado com você tem que repetir para que seus filhos também sejam uma boa pessoa amanhã. Isso fica meio louco, né? Não tem um pingo de lógica. Bom, outra coisa assim, outro ponto bem engraçado é questão de obediência, né? Muito se cobra que os filhos sejam obedientes ao pai, obedientes à mãe. E é fácil ter empatia quando eles são obedientes, né? Quando eles arrumam a própria cama, quando eles não deixam o banheiro todo molhado depois de um banho, ou quando fazem a tarefa sem a gente ter que cobrar. É fácil ser empático nesse momento, né? Mas o exercício é totalmente o contrário. Seja empático quando ele não escutar e deixar os afazeres, ou não quiser participar de nada e coisa e tal. Seja empático nesse momento, sabe? Pega junto, vai junto com ele. Tem dia que eu não tô afim de lavar louças, que eu não tô afim de passar uma vassoura na casa. E aí, já pensou se todo mundo fosse agir bravo comigo porque hoje eu resolvi fugir da minha rotina, quebrar isso e não tô afim de arrumar minha própria cama. E se dane a cama. Imagina se o mundo inteiro não agisse com empatia comigo porque aquele santo dia eu resolvi não arrumar minha cama, tá? Então assim, o exercício é esse, ser empático com sua cria quando ele não anda segundo os seus trilhos, né? Você coloca lá uma regra, cada um tem sua rotina, não questiona essas coisas, mas né, se na sua casa tem um certo trilho que tem que ser seguido ali e ele não seguiu isso, seja empático nesse momento. Vamos treinar, né? Eu sei que não é fácil, eu não estou jogando batata quente na sua mão, eu estou segurando a batata quente também, tá? Porque eu também estou me exercitando nisso. Eu trago e tento conversar com vocês porque eu acho que é importante demais, né? Para quem sabe lá na frente a gente não tenha nossos filhos não estejam participando de debates online onde alguém aponta o dedo na cara dele o tempo todo pedindo por empatia, né? Então a gente vai criar nossos filhos já desde crianças serem seres empáticos naturalmente. Bom, para esse exercício diário sobre empatia também é legal a gente fazer ele com a criança, um exercício como eu me pergunto, leva seu filho num parque, ou na praia, ou no shopping, ou numa livraria, sente com ele e converse com ele sobre observar as outras pessoas. O que você acha que aquela pessoa está sentindo? O que você acha que aquela pessoa está fazendo aqui? Com quem você acha que aquela outra veio, sabe? Ele começar a olhar aquelas pessoas em volta e imaginar, assim, como eles são, quem são, o que estão sentindo, o que está passando naquele momento. Começar a trabalhar esse olhar com a criança é muito importante, sabe? Eu adoro ouvir as respostas. Faça esse teste pra você ver, faça esse exercício com uma criança. A minha filha de 5 anos tem umas respostas assim que você fica, nossa, que massa, é isso mesmo, olha lá, né? Como eles sacam, eles têm uma percepção muito rápida das coisas. E a gente às vezes você tá fazendo um exercício pra eles, né? Pra trabalhar isso com ele, mas tá trabalhando com a gente mesmo. Na maioria das vezes comigo é assim que funciona. Minha voz tá um pouco estranha, minha garganta tá indo pras cucuias, então não reparem. Ou reparem e não liguem. Outra coisa legal
você trabalhar com eles com livros, tem livros com isso, ou você pode você mesmo desenhar, imprima em várias folhas ou desenhe em várias folhas o rosto expressando sentimentos diferentes, pra gente começar a ensinar pra eles que não existe só alegria ou tristeza, sabe? Tem raiva, tem medo, tem espanto, tem angústia, tem, sabe, pavor. A gente tem vários sentimentos e trabalhar, ensinar isso pra eles é muito legal. Porque a partir do momento que você abre esse leque de sentimentos pra eles começarem a reparar, quando você levar ele lá na rua e se perguntar, né, como aquela pessoa está se sentindo e coisa e tal, ele vai saber assimilar um pouco essa questão de expressão facial e daí você trabalha também questão de corporal. Olha, a pessoa está tão assim, né, será que ela está cansada? O que você acha? Como que aquela pessoa está se sentindo? Será que ela está cansada? Será que quando ela fica cansada ela está sentindo dor? O rosto dela parece que ela está com dor também ou apenas canseira? Sabe? Ah, tem alguém assim. Será que ela está cansado ou está com sono? Parecem ser coisas assim. Ah, imagina, como assim trabalhar tudo isso com uma criança? Gente, pode parecer meio pesado, mas a partir do momento que você começa a fazer, aquilo flui naturalmente. Você vai estar andando, você vai no metrô com a criança e ali no metrô vai fazer isso, vai ajudar ele a olhar as outras pessoas em volta. E isso é muito importante, porque você ajuda a ele começar a enxergar que o mundo não é só ele, o mundo não é só você, não são só essas pessoas que estão aqui dentro de casa, o mundo ao redor, as pessoas ao redor, a gente tem que se preocupar com eles também. Tem que entender o que eles estão sentindo, tem que se colocar no lugar deles. Essa empatia, que parece ser complicada, mas não é. E parece que nós exercemos empatia com eles e não estamos exercendo da maneira, né? Não estamos sendo empáticos da maneira mais correta, mais sincera, né? Então, bom, eu espero que não tenha ficado meio confuso. Ah, uma outra coisa legal para você fazer também é assistir filmes. Assista filme com eles e depois comente sobre expressões e jeito e situações que aconteceu durante o filme. E sempre ajudando que ele se ponha no lugar do outro. Como é que você se sentiria se tivesse acontecido isso com você, como aconteceu no filme? Sabe? Então, assim, a gente tem várias ferramentas para trabalhar isso com nossas crianças. A coisa mais importante é a gente ter consciência que nós precisamos trabalhar isso com eles. Nossa, minha voz tá sumindo, gente, tá ficando horrorosa. É a gente ter consciência que precisamos trabalhar isso com eles e também termos consciências que a empatia com os nossos filhos é muito mais importante do que eles tenham conosco. Porque, afinal de contas, nós somos os exemplos deles. Bom, é isso. Eu acho que a gente pode conversar mais a respeito disso aí escrito nas mensagens e pelos grupos onde eu estou, que você esteja também. E é isso, eu espero não ter feito uma grande salada mista. E eu vejo vocês na próxima, galerinha. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal se está chegando agora. Tchau, tchau!